Vamos então estar falando um pouco sobre Tito. Tito, capítulos. Hoje vai ser um pouco diferente, porque nós vamos falar então sobre os capítulos 2 e 3 de uma vez só, porque os temas, os assuntos são muito próximos, são relacionados, então nós podemos abordá-los de uma vez só, ok? Título, capítulo 2 e capítulo 3. Iniciamos a semana passada falando sobre o capítulo 1, e ali tivemos a oportunidade de falar um pouquinho a respeito de Creta, a ilha de Creta, e que ela era formada por várias cidades, e que cada cidade, algumas daquelas cidades tinham igrejas, eram igrejas novas, igrejas que estavam precisando então de cuidados especiais, eram igrejas que ainda não haviam a liderança, e Paulo então coloca que, determina que Tito fique em Creta, para que, conforme está no capítulo 1, versículo 5, para que ele então ordene bispos ou pastores, para que ele consiga organizar aquelas igrejas ali, como ele fala, organizar ainda o que sobrou, né? Organizar um pouco o que sobrou, porque aquele povo era um povo que tinha um perfil e era conhecido, tinha fama de povo mentiroso, de preguiçosos, glutões, imorais. Então, naquele cenário difícil, naquele campo difícil, é onde Tito, então, precisa ir para estar ajustando. E no capítulo 1 fala justamente sobre qual seria o meio, né? Através de homens escolhidos por ele, com características que pudessem, com perfil moral, com perfil familiar, com um perfil teológico, e que estes homens pudessem realmente direcionar e fundamentar aquelas igrejas ali. O que é visto, irmãos, é que Paulo, não se sabe se foi porque ele esteve ali e presenciou os problemas, ou se ele envia essa carta baseados a partir do que ouviu ou de relatos de outros irmãos. O que fica muito claro é que Paulo conseguiu identificar um problema muito sério que estava acontecendo ali naquelas igrejas. Ele conseguiu identificar um sério problema que seria resolvido com doutrina. Interessante que essa palavra na boca de Paulo aparece várias vezes, né? Doutrina. E se nós observarmos aqui no capítulo 1 ainda, o principal problema que estava sendo causado ali não era, de fato, a pregação errada. A pregação errada estava causando aquilo tudo, mas o que estava causando ali? Se os irmãos observarem, Tito capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: é preciso tapar-lhes a boca. Tapar a boca de quem? Daqueles homens que pregavam uma doutrina errada, princípios errados. Por que precisava tapar a boca daqueles homens? Porque eles arruinavam casas inteiras. Se nós pararmos para observar essa ideia de casas inteiras, famílias estavam sendo destruídas, arruinadas, por causa do falso ensino daqueles homens. Por causa da direção que aqueles homens estavam dando às igrejas, ensinando às igrejas, famílias inteiras estavam sendo destruídas. Então, por isso que Paulo enfatiza, aqui no versículo 9, por exemplo, ele vem falando sobre vários atributos e forma de viver que o bispo deveria ter, né, a respeito de família, a respeito da sua integridade, a respeito da sua ética. Mas no versículo 9 ele fala o seguinte: olha, este homem que vai aí cuidar da igreja, ele deve também reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Essa palavra admoestar, ela tem ideia de advertir mesmo, de aconselhar, de avisar alguém que está pensando ou agindo de uma forma não muito correta. Censurar em muitos momentos. Então, o homem de Deus, a pessoa que fosse escolhida por Tito, ele teria que ter essa característica de
admoestar, de saber bastante a palavra e fundamentado nessa palavra que tivesse a orientação para as igrejas. Então, isso tudo porque houve da parte de Paulo a sensibilidade de reconhecer a necessidade e porque ali naquele local famílias estavam sendo arruinadas, famílias estavam sendo destruídas por causa do falso engano. E a gente ouve falar sobre sã doutrina, e ela é utilizada então aqui por Paulo como um meio de transformação naquele lugar. A sã doutrina, então, a doutrina, ela tem o poder, se for uma falsa doutrina, de destruir, de arruinar, e a sã doutrina, então, ela vem como meio de transformação. Paulo aborda essa questão de transformação através da doutrina. Mas, se nós observarmos a partir do capítulo 2, versículo 1, olha o que Paulo diz aqui. Tu, porém, tu quem, Tito? Olha, você fala o que convém à sã doutrina. Então, Tito, tudo que você vai explicar aí, todas as coisas que você vai fazer, todos os homens que você vai escolher, todas as suas ações em Creta, para todas as igrejas, tem que ter como fundamento a doutrina. Olha que coisa interessante, né? Como Paulo, ele enfatiza essa questão doutrinária. Mas o que vem a ser de fato, irmãos, sã doutrina? Sã doutrina, a partir da visão de Paulo, é fundamentar comportamentos, é fazer com que todos os comportamentos tenham ética. Como é que a gente pode explicar melhor isso? Quando a gente fala sobre ética, você pode ter alguns princípios éticos fundamentados de forma diferente. Vou dar um exemplo. Nós podemos ter, por exemplo, a ética filosófica e nós temos a ética cristã. Quando se fala sobre ética filosófica, você então fundamenta os comportamentos, você fundamenta os valores morais, você fundamenta a conduta, o caráter, a partir de um pensamento, a partir de uma visão, ou a partir de qualquer coisa. Quando se fala então sobre ética cristã, nós temos então que a moralidade cristã, o padrão de comportamento, o caráter cristão, tudo isso é fundamentado, é estruturado a partir de doutrina, na sã doutrina, na teologia. Então nós temos a doutrina como fundamento para os nossos comportamentos, para os nossos pensamentos, para a nossa forma de viver. Então, ela é que dá base para todas essas coisas. A partir dela é que nós fazemos e baseamos toda a nossa vida. Então, a ética cristã, ela é totalmente fundamentada na doutrina. Tudo aquilo que nós somos, aquilo que pensamos é fundamentado então na doutrina. E toda doutrina, ela tem como objetivo, como direção, a ética, a partir dos princípios de Deus. Então é isso. A sã doutrina são ensinamentos bíblicos, onde nossos pensamentos, as nossas ações, nossas atitudes, nossa forma de agir, o nosso caráter, a nossa ética é embasado. Então, a partir daí é que nós tomamos decisões em relação à nossa vida. E aqui tem um significado de fato que é a doutrina. É um conjunto de verdades bíblicas acerca de determinado assunto ou determinado tema, e que possui importância fundamental para a nossa fé, para a fé cristã. Por exemplo, quando se fala sobre um conjunto de verdades bíblicas que pode falar acerca de um determinado assunto ou tema, quando se fala sobre casamento, o que a Bíblia fala sobre casamento? Como o homem, como o marido deve se comportar, como a mulher deve se comportar, como o filho precisa se comportar, como a igreja tem que se comportar no culto,
como eu e você, como adoradores, precisamos nos comportar diante de Deus. Então, nós temos através da palavra, a partir da palavra, todos é um guia, uma forma de dizendo, olha, você precisa agir desta forma. Então, quando Paulo fala sobre sã doutrina, ele está falando sobre fundamentos bíblicos para que eu e você possamos seguir por causa de Cristo. E olha o que Paulo ainda afirma lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que ele diz o seguinte, que toda escritura olha essa afirmação, irmãos, toda escritura é inspirada por Deus e útil para quê? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E quando nós paramos para observar essa questão de fundamento e base, esse texto nos lembra automaticamente de João 17:17, quando o Senhor Jesus diz assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Senhor Jesus dizendo que a palavra, ela é santificadora. É a partir dela em onde nós somos colocados dentro de um parâmetro, de um perfil onde o caráter de Deus, ele é usado como parâmetro para nós. Nós precisamos chegar de fato à estatura de Deus e conforme Deus determina para cada um de nós, irmãos. Então, a importância da doutrina na vida da igreja, e não só a doutrina, mas sim a sã doutrina, aquela doutrina onde Deus é glorificado, aquela doutrina onde Deus é exaltado através dos resultados em nossas vidas, irmãos. Ok? Então, nós conseguimos identificar, Paulo identifica este assunto muito sério, e que o desvio dessa doutrina estava destruindo famílias inteiras ali naquele local. E quando nós paramos para observar o capítulo 2, a gente observa o seguinte, no versículo 2, Paulo chama a atenção de Tito e fala o seguinte, olha, exorta, versículo 2, exorta os velhos. Depois ele fala no versículo 3, exorta também as mulheres idosas. E no versículo 4 ele fala assim, também essas mulheres idosas, ajude você no ensino às mulheres mais novas. No versículo 3, as mulheres idosas. No versículo 4, então, ele pede para que, após o ensino dessas mulheres idosas, estas também ajudem no ensino das mais novas. No versículo 6, ele fala também, olha, exorta também os jovens. No versículo 9, ele fala assim, exorta também os escravos e servos. Então existe uma necessidade para que todos aqui sejam exortados. E se nós pararmos para observar esse texto aqui, o que Paulo está falando? Olha, utilize a doutrina exortando cada pessoa da igreja e a família vai ser restabelecida. Olha que coisa interessante, né? Nós vemos a destruição da família através do falso ensino e a reestruturação, a cura através da doutrina. O fortalecimento da igreja, o fortalecimento da família através da doutrina, da sã doutrina. Como isso é importante para todos nós. Então, no capítulo 1, Tito, ele foca na liderança, ele foca no perfil do líder. Ele foca nos atributos morais dos líderes e no comportamento desses líderes. Já no capítulo 2 e 3, então, ele enfatiza a necessidade de uma mudança de comportamento, de uma mudança de caráter da vida dos membros da igreja, a partir, então, da sã doutrina. Então, nós temos essa direção de Paulo muito específica para cada grupo ali presente. Continuando um pouco mais, olha o que está escrito então em Tito, capítulo 2, versículos 2 até 10. Se nós pararmos para observar então, Paulo está
focando totalmente a sua carta, a sua palavra, então, para os irmãos, e está falando em doutrina. Está falando em quê? Comportamento cristão, em conduta cristã. E ele fala assim, olha, fale aos velhos para que eles sejam temperantes. Estou no versículo 2, tá? Para que eles sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. As mulheres mais idosas, semelhantemente, que elas sejam como convém as santas, não caluniadoras, nem dadas a muito vinho, mestras no saber. Então elas poderão ensinar as mulheres mais novas a amar os seus maridos e filhos, a serem sensatas, honestas, boas, donas de casas, bondosas, submissas aos seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aqui uma observação importante nisso, que quando se abandona a doutrina e os comportamentos são alterados, a primeira coisa que acontece, irmãos, é o nome do Senhor é jogado na lata do lixo. E aqui Paulo fala sobre isso. Olha, para quê? Para que a palavra de Deus não seja o quê? Difamada, maldita pelas pessoas, né? Mal falada. Então existe essa necessidade. E aí fala também sobre a necessidade de exortar os jovens para que sejam moderados, para que em tudo dá exemplo de boas obras. Interessante que na doutrina os jovens precisariam mostrar integridade e reverência. A sua linguagem tem que ser sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Como é sério, como é importante isso. E no capítulo 3, nos versículos 1 e 2, Paulo continua abordando isso. Olha, Tito, lembra-lhes que sujeitem aos governadores e autoridades, sejam obedientes, estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém difamem, e não sejam briguentos, mas pacíficos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Então aqui, Paulo então mostra quais eram as necessidades de mudança na vida daquelas pessoas. Aqui Paulo fala o seguinte: Tito, existe uma série de problemas, escolhe estes homens capazes para cuidar de quê? As mulheres precisam ser tratadas dessa forma, os jovens precisam ser tratados dessa outra forma, os servos precisam ser tratados dessa outra forma, para que existe, irmãos, um parâmetro, um princípio do porquê todas essas coisas são necessárias. Por que há necessidade tão grande? Por que há uma necessidade tão grande de se observar as doutrinas? Porque existe a necessidade de se viver essa doutrina. E no capítulo 2, versos 11, olha como é que o texto inicia aqui. Tito capítulo 2, verso 11, ele fala o seguinte: pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Se nós pararmos para observar direitinho esse texto, então aqui no versículo 11, ele inicia com a conjunção explicativa pois, porque, visto que, já que, né? Ou seja, aqui ele está dando a explicação porque é necessário que todos os passos anteriores sejam feitos. Porque existe uma necessidade da observação da sã doutrina. Porque existe a necessidade do ensino da sã doutrina. Aqui existe a explicação. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Este é o motivo. Porque a graça de Deus se revelou, eu e você precisamos mudar de comportamento.
Eu e você precisamos mudar a nossa mente. Eu e você precisamos mudar a nossa forma de agir, por causa da graça de Cristo. Olha o que ele está dizendo então nos versículos 11 em diante. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina, a graça nos ensina, a abandonar a impiedade, as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Então, a razão, o porquê de se ter a sã doutrina é para que ela nos ensine. Ela nos ensine a abandonar as paixões, ela nos ensine a deixar de sermos impiedosos. Por causa de Cristo, irmãos. A razão é Cristo. E se nós observarmos no capítulo 3, de 3 a 7, ele ainda continua falando. Outrora, nós também, Tito, em outro momento, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras da justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Este é o motivo de todas as coisas. Este é o motivo de todas as coisas. E o que me chama a atenção, se nós observarmos o Tito capítulo 2, verso 15, e Tito capítulo 3, verso 8, depois de Paulo explicar a Tito a respeito do porquê, ele chama um pouco a atenção do Tito aqui. Olha o que ele fala no 2,15. Olha só, Tito, presta atenção. Fale essas coisas, exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreze. E no versículo 8 ele fala, porque fiel é a palavra, e quero que proclames com firmeza, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui é o seguinte: Tito, eu confio em você. Tito, eu sei da sua capacidade, eu sei quem você é, eu quero que você vá em Creta, arrume a vida de todo mundo, arrume essas igrejas, mas olhe, você tem que ser o exemplo para todos eles. Porque a partir do que eles vão ver em você, eles vão ver se você tem autoridade ou não para fazer essas coisas. A partir do que você vive, a partir do que você fala, essas pessoas vão olhar para você e não vão desprezar a sua autoridade. É o que se fala no versículo 15. E ninguém vai te desprezar, porque você precisa viver e agir conforme a palavra de Deus e conforme a sã doutrina de Deus. E por que tudo isso, irmãos? Pela razão que nós já falamos. Por causa da graça de Deus. Porque os nossos comportamentos, eles precisam ser modificados por causa de Deus. Porque a graça se manifestou no nosso meio. Quando os jovens deixam de viver as suas vidas promíscuas, deixam de viver a promiscuidade, as paixões carnais, é porque a graça de Deus se manifestou. Quando eu e você buscamos viver corretamente,
É porque a graça de Deus se manifestou. Quando nós não roubamos, não mentimos, não adulteramos, não pecamos, é porque a graça de Deus se manifestou. A graça se manifestou. Ela se revelou. Aquela mesma graça que estava abundantemente presente no Velho Testamento, através da vida do povo de Israel, ela agora se personifica em Jesus Cristo. Ela se torna real em Jesus Cristo. Nós agora podemos tocar na graça. Nós podemos pegar na graça. Nós podemos ver a graça sangrando na cruz. Nós podemos ver a graça ressuscitando. E ela trazendo esperança e salvação a todos nós. Cristo é a graça. É por causa dele. É por causa dele que nós buscamos a mudança. É por causa dele que existe a necessidade de transformação e precisa ser moldado de acordo com a palavra. Porque quando nós paramos para olhar para Cristo, a sua palavra, tudo que saía da sua boca, era graça. Todos os milagres que ele fazia, todos os milagres que eram realizados, era produto da sua graça. Todos os ensinos, tudo que ele ensinava, era produto da graça. Quando ele foi no Calvário, entregou a sua vida e morreu por nós, foi por causa da graça. Quando ele ressurgiu dentre os mortos e nos colocou limpos e puros diante de Deus novamente, foi por causa da sua graça. A graça de Deus é graça de Deus do início até o fim. É graça. E por causa dela há necessidade de mudança. Por causa dela há necessidade de transformação. Por causa dela, a necessidade de mortificar a nossa carne. Por causa dela, da graça bendita de Deus. Da graça bendita de Deus. O Deus Todo-Poderoso se encarna, vem nesse mundo e pega homens terríveis como eu, como você, e coloca agora junto dele, junto ao Pai, nos céus, no Santo dos Santos. E temos a boa oportunidade, então, de desfrutarmos da presença de Deus, do amor de Deus, do cuidado, do zelo, da salvação, irmãos. A salvação é algo extraordinário. Nós precisamos realmente compreender quão profundo é e quão sério é a graça de Deus. Como é importante que nós, como igreja, possamos compreender essa graça maravilhosa, essa bendita graça de Deus. É algo que nem eu e você merecemos. É algo que nem eu nem você temos o poder de decidir isso. Sim, foi Ele que fez. Ele fez. Porque Ele quis fazer. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Deus é. Então nós temos a necessidade, então, irmãos, de buscarmos e conhecermos e vivermos a sã doutrina por causa da graça de Deus. Por causa da graça de Deus. Ela se manifestou por meio de Jesus Cristo, trazendo então salvação a todos os homens. Hoje, esse livro de Tito é um livro pequeno, mas poderoso, que nos ajuda a entender esta importante lição de nós estarmos fundamentados na palavra de Deus e nos seus ensinamentos, para que possamos ter o caráter de Deus, ter comportamentos que agradem a Deus. E, como diz o texto aqui, nós possamos prosseguir nessa caminhada, aguardando com intensidade, ansiosos, porque um dia nós estaremos na presença dele. E é por causa disso, nós precisamos estar irrepreensíveis, santos, justos, para que um dia possamos estar eternamente com ele. E, irmãos, tem um hino que fala o seguinte, mas ainda que demore ou mesmo que pareça,
O Senhor não esquece de nós. Ele, conforme está escrito no capítulo 1 aqui, Paulo fala o seguinte, que Deus não é homem que mente. Deus não é homem que mente, e Ele prometeu a cada um de nós uma vida eterna. Ele falou que teria moradas para cada um de nós lá. E vivamos a nossa vida aqui honrando e glorificando a Deus, essa bendita graça que Ele nos concedeu através de Jesus Cristo. E que o Senhor faça a boa obra em nós. E nós temos à nossa disposição alguém poderoso, alguém que é maravilhoso, que é o Espírito Santo de Deus. E Ele tem esse papel em nossas vidas de nos convencer do nosso pecado. Ele tem esse papel de nos instruir em toda a justiça. Nós precisamos ter uma oração diária, irmãos. Uma oração diária, falando, Senhor, em que eu preciso corrigir hoje a minha vida? De que forma eu tenho pensado que não tem glorificado ao Senhor? De que forma eu tenho agido que não tem sido de acordo com esta graça bendita que o Senhor me deu? O Senhor colocou em minha vida. Ó Espírito Santo, muda a minha forma de viver. Por causa do Senhor. Por causa da bendita graça em Jesus Cristo. Por causa dela, Senhor. Muda a minha forma de viver. Por causa do Senhor, muda a minha forma de pensar. Por causa do Senhor, eu preciso negar a mim mesmo. Por causa do Senhor, tomar a minha cruz e seguir. Não é isso? Por causa dele, irmãos. Por causa dele. Ele é o motivo. Ele é o motivo. Ele é a razão. Então, este pequeno livro de Tito, e eu sei que nós encerramos o estudo desse pequeno livro aqui, mas é importante que leiam novamente esse livro, pequenininho, rapidinho você lê, e reflitam a respeito dessas verdades poderosas que estão escritas nesse livro. E se o Senhor permitir, a partir no domingo que vem, nós então falaremos sobre o livro de Filemon. Quando fala assim, iniciaremos o livro de Filemon, só tem um capítulo, né? Mas não se engane com este livro. É um capítulo, mas ele traz verdades profundas e muito sérias, muito sérias, muito sérias. Os irmãos vão ver quão sério é, mesmo sendo um capítulo só, como este livro é sério e importante. Então nós ficamos por aqui. Então semana que vem nós vamos estar então falando sobre Filemon. E eu agradeço aos irmãos que estão acompanhando. Meu Senhor, obrigado por tudo que tem feito. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo seu cuidado, Pai. E eu quero pedir, ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, ó Deus. Tem misericórdia de nossas vidas, Pai. Senhor Deus, que nós possamos amar a sã doutrina do Senhor. Amar os ensinamentos do Senhor. Para que nós possamos ser varões perfeitos diante do Senhor. E que possamos dar testemunho de quem o Senhor é, através de nossas ações, através de nossas vidas, ó Pai. Tem misericórdia. E que nós possamos viver assim diariamente, aguardando o Senhor para nos buscar. Eu quero pedir a tua bênção sobre os meus irmãos, que estão em suas casas. Ó Deus, tem misericórdia, fortalece, derrama a tua bênção, Deus, a tua paz, a tua graça, o teu amor sobre cada irmão. Eu te louvo pela vida dessa igreja, te louvo pela vida de cada um, ó Deus. Muito obrigado. Eu te peço essa bênção em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que o Senhor possa abençoar poderosamente, então, irmãos, a vida de cada um de vocês. E que domingo que vem estejamos todos juntos aqui, então, falando a respeito de Filemon. Um forte abraço a todos os irmãos. E que o Senhor Deus abençoe ricamente a cada um. Amém?